Olá, muito boa noite a todos. Começamos a edição de hoje do Entrevista Coletiva. E hoje o assunto, com certeza, é do seu interesse. Com certeza. Hoje nós vamos entrevistar Carlos Wizard Martins. Ele não vai te ensinar a falar inglês, não, nem espanhol e nem chinês, porque em breve ele estará lançando já esse curso. Mas o que nos chamou a atenção foi esse livro aqui, Desperte o Milionário que há em você. Então, está quase na hora de você dormir, mas de repente você vai poder despertar antes de dormir o milionário que há em você e começar toda uma carreira de sucesso, por que não? Esta talvez seja a pretensão do livro, sobre isso nós vamos conversar com ele. Carlos, muito obrigado pela presença, hein? Boa noite. Uma satisfação estar com você e com os nossos ilustres telespectadores. Obrigado. Zezé de Lima, tem interesse em ser milionário? Zezé de Lima, boa noite. Mas por que é importante ser milionário? Então a questão da importância, ela é importante se o indivíduo tem esse objetivo como um ideal, porque só alcança 1 milhão quem literalmente deseja alcançar esse milhão. E existe uma fórmula, existe um passo a passo, existe uma disciplina. É exatamente sobre isso que retrata o livro. Aqueles que desejam alcançar o status, a condição financeira de ser milionário, agora já tem um passo a passo simples, escrito de uma maneira bastante objetiva e prática, de como se faz para atingir 1 milhão como renda, como aplicação, como investimentos. Eu acho que aqui nesse programa nós vamos ter um ali que defende 1 milhão e um aqui que fala assim, dinheiro não é tudo isso. Dinheiro traz felicidade, o senhor que é um milionário? O dinheiro ajuda muito na conquista da felicidade, embora o conceito de felicidade seja muito mais ampla. Ele envolve o aspecto pessoal, familiar, espiritual, o equilíbrio emocional do indivíduo. Então, certamente o dinheiro ajuda a felicidade, mas não é tudo. Olha, o Zezé falou, você é milionário, o Carlos ficou quieto aqui. Ah, né? Mas é. Então, ele é presidente do Grupo Multi, mas já que ele ficou quieto, me obriga a dizer que ele tem 10 empresas, né, 5 cursos de inglês, Wizard, Yazid, Skill, Alpes e 4, né? Tem outras 4 empresas de ensino profissionalizante, vamos assim dizer, Microlins, SOS, People, Computadores, Bit Company e Smart, que ensina português e matemática. Está em 10 países, tem 3.000 escolas e 1 milhão de alunos. Pretende vender 1 milhão de livros e ficar mais milionário ainda com esse livro, que custa R$25? O grande objetivo em lançar o livro é porque atualmente o Brasil vive um momento econômico ímpar. É algo que nós não vimos nas últimas 5 décadas, o crescimento que o Brasil está tendo hoje. Tanto isso é uma realidade que a cada dia, Arnaldo, nós temos 30 novos milionários no Brasil. Ou seja, são 900 novos milionários a cada mês. Então, nem toda a população está consciente desse momento de prosperidade que o Brasil vive. E quando um país enfrenta um momento de prosperidade como nós estamos vivendo hoje, as fortunas trocam de mãos. Então a minha expectativa ao lançar esse livro é justamente auxiliar você, telespectador, a descobrir esse passo a passo como você também pode fazer parte desse grupo de milionários. Naturalmente, se esse for o seu objetivo. A fortuna troca de mãos, e é verdade. É verdade, mas está saindo das mãos de quem a fortuna? Dos europeus, dos americanos e vindo para mãos de brasileiros? Então, por incrível que pareça, há 15 dias eu passei uma semana em Nova York. Quando eu entrava nos principais shoppings da cidade, Arnaldo, todas as decorações, as vitrines, toda a ambientação dos shoppings estavam com motivos brasileiros. Então, as camisetas, as vitrines, você via lá verde e amarelo e Brasil Fashion, ou seja, eu fiquei pensando quando que na minha juventude eu imaginaria que um dia eu iria para Nova York e encontrar Nova York, entre aspas, fantasiada de Brasil. Dizem que estão contratando já também, lá até vendedores que falam em português, porque tem muito brasileiro. Mas o senhor acha que é duradouro isso? Porque as notícias que a gente tem, estamos saindo um pouquinho até do livro, mas ficando na ordem financeira, as notícias que a gente tem é de que o Brasil também não está aquela coisa, aquele BRIC todo, né, de 7%, já estão falando em 3%, em menos de 3% de crescimento. O senhor acha que nós temos espaço para continuarmos produzindo tantos milionários assim? A realidade é que as economias são cíclicas. Nós já vimos no passado a Argentina muito bem e o Brasil mal. Hoje nós estamos com o Brasil numa situação favorável e uma Argentina precária. Nós estamos aí com uma Europa quase que falida.
os Estados Unidos está vivendo a sua maior crise desde a depressão de 1929. Então, nós temos hoje no Brasil uma janela de oportunidade que, na minha percepção, vai durar de 10 a 15 anos. Então, aqueles que foram os empreendedores e tenham essa visão estratégica e empreendedora, é o momento certo de ter o próprio negócio, de expandir sua atividade comercial e aproveitar essa onda, que, conforme você disse, não vai durar para sempre. É uma janela que abre e depois fecha. Hoje se fala assim, né? Bom, saber inglês já virou básico. Tem que saber o inglês, além do português, o inglês e mais uma outra língua. Como é que você vê isso? Está assim mesmo? O brasileiro está, já, a grande maioria que já fala em português, inglês, ele já está procurando uma outra língua? Dá um cenário para a gente, já que no campo de idiomas, a Wizard, né, como eu disse, aqui tem 5 redes, 1 milhão de alunos. Como é que está essa história da necessidade de se falar línguas no mundo de hoje? Então, antigamente, Arnaldo, nós vivíamos no Brasil com a sua economia fechada. Consequentemente, nós conseguimos viver muito bem falando tão somente português. No passado também, somente os ricos que iam estudar inglês. Atualmente, nós temos uma nova gama de consumidores de cerca de 35 milhões, que é uma classe ascendente, emergente, com dinheiro no bolso, e essa nova classe emergente, tão logo ela consiga se alimentar melhor, se vestir melhor, o próximo investimento que ela vai fazer é na qualificação profissional. E o inglês cai exatamente nessa categoria, porque com uma economia aberta como nós estamos, o produto brasileiro está cada vez mais presente no exterior. Agora, não importa se a indústria está negociando com a África, com a Europa, Estados Unidos ou com a Ásia. Todos os contatos, acordos, reuniões, todos os tratados feitos entre as empresas é sempre feito no inglês. Consequentemente, a demanda emergente e ascendente de domínio da língua inglesa. Além do inglês, além do inglês, uma outra língua, qual seria essa terceira língua? Né? Naturalmente que o espanhol ele tem uma ascensão muito grande devido à nossa aproximação com toda a nossa vizinhança América Latina, seja desde aqui Chile e Argentina até o México. E nos últimos anos temos acompanhado também a ascensão do chinês, em função da própria economia chinesa que está em avanço. Eu tenho a impressão que o chinês nunca vai ser uma língua mundial como é o inglês, né? Agora, os americanos, os europeus, que língua eles estão aprendendo também para se comunicar com o mundo, já que o inglês é de domínio, né? É a língua oficial americana, na Europa praticamente todo mundo fala inglês. Que língua que eles aprendem? Então aqui nós temos duas realidades distintas e separadas. O americano, por natureza, ele não se aplica, não se dedica a aprender uma segunda língua. Sério? Por que nem não espanhol? isso? Porque quando você pensa que os Estados Unidos manteve uma tradição de ser o centro do mundo, ele se relaciona comercialmente com 200 países. Consequentemente, ele pensa, bom, eu vou me especializar no árabe, no russo, será no chinês, no japonês ou no húngaro. Então, eles mesmos têm uma dificuldade de decidir qual que é a língua que ele vai se, digamos assim, se empenhar na aprendizagem. Já o europeu é bastante diferente. O europeu, por ser regiões menores, por natureza, eles já são bilíngues, trilíngues, poliglotas. Por exemplo, na Alemanha, mais de 50% da população fala inglês fluentemente. E mesmo em outras culturas como a França, que embora tenha uma resistência do inglês, tem um alto índice de fluência. Portugal e o Brasil, sabe qual que é a população brasileira que é fluente no inglês? Qual? Apenas 2% da população. Menino, só isso? Então tem um espaço gigantesco de oportunidade e... Eu achei que fosse muito mais agora. Porque eu vejo essa geração... Gente, quando eu estava lá nos meus 17 anos, aprender inglês era uma dificuldade imensa. Caro, poucas escolas, né? E não se falava inglês. E hoje, com essa história da TV a cabo, realmente eu vejo meus filhos aprenderem inglês sem ir na escola. Nossa, é verdade, porque só assiste filme em inglês. Então essa é uma realidade. Eu tenho 2 filhos pequenos, 12 anos e 14 anos. E quase que todo dia, quando eu chego em casa, eles me dizem, pai, essa palavra em inglês é assim, assim, assim? Eu disse, meu filho, mas como que você aprendeu? Ela vai dizer, ou no videogame, ou no computador,
ou na TV a cabo. Isso. E eles jogam. O videogame hoje é uma coisa interessante, eu não sabia disso, gente, é que eu descobri faz pouco tempo. Eles jogam, tem um videogame que eles jogam com pessoas de outros países, Sim. e eles vão conversando, jogando e conversando. Então, a comunicação mudou muito mesmo. A própria internet, o advento da internet, democratizou a questão do inglês. Conforme você disse, teu filho pode estar aqui no Brasil, se relacionando com alguém no Japão, na Europa, mas falando o Inglês. inglês. É.